Seguimos con la siguiente charla. Es un gusto presentar a la doctora Adriana Baza Fatel. La doctora Adriana es brasilera, cirujana, trabaja como profesora asistente en el Departamento de Gastroenterología de la Universidad de Sao Paulo, Mastership and PhD en cirugía digestiva del Departamento de Gastroenterología de la misma universidad. Y es una experta pues a nivel mundial y latinoamericano en cuanto a enteroscopia, nuestra exploración de intestino delgado, y pues es un honor tenerla aquí, doctora. Nos va a hablar sobre tumores y pólipos de intestino delgado. Buenos días, es un placer estar aquí, es un honor muy grande. Muchas gracias por la invitación, especialmente la doctora Teresa Galiano. El intestino delgado es muy grande, pero las neoplasias son poco frecuentes. Cerca de 5% das neoplasias gastrointestinales e solo 1 a 2% de los tumores malignos se desenrolam no intestino delgado. A apresentação clínica, hemorragia, câmbio na tomografia, perda de peso, diarreia, dolor abdominal, são sintomas muito inespecíficos. É por isso que os tumores são diagnosticados numa etapa muito avançada, sem especificidade dos sintomas, o baixo grado de suspeita, a dificuldade para avaliar o intestino delgado. Vamos falar um pouco sobre tumores benignos, mais frequentes leiomioma, que conta mais ou menos um quarto dos pacientes, 25%, seguido de lipomas, adenomas, amartomas e angiomas. Esse é um caso do vídeo de vários lipomas que se entrelaçaram entre si e deram uma isquemia, e na superfície este paciente teve melena. Esse é um outro paciente de 76 anos, quando ele chegou na hemoglobina de 3, e foi enviado para mim para sacar como se fosse um pólipo, mas examinando perfeitamente, vimos que era uma lesão que estava muito ulcerada, muito grande. A princípio, eu pensei que era um DIST, mas depois vi que era uma lesão que poderia ser também considerada um lipoma. O diagnóstico foi submetido a uma cirurgia e era um grande lipoma. Outras lesões benignas são os adenomas, especialmente em pacientes que têm poliposa adenomatosa familiar. Pacientes apresentam risco de desenrolar os adenomas duodenais em 50% a 100%. Também esses pacientes têm tumor de ampolas. É muito importante fazer uma vigilância e um tratamento intenso para reduzir esta mortalidade por câncer. Qual é a recomendação da Sociedade Europeia? Temos que fazer vigilância do intestino proximal com endoscópios, vista frontal e lateral, e pacientes, para avaliar o delgado médio ou distal, temos que usar videocápsula endoscópica ou métodos de imagem. E a enteroscopia fica selecionada para terapêutica, então, lesões menores que 5 milímetros devem ser ressecadas com pinças, passo que maiores ou com depressão, podemos fazer uma mucosectomia, e maiores que 2 centímetros, uma dissecção endoscópica da submucosa. Em um estudo de nossos pacientes, 62 pacientes que têm polipose adenomatosa familiar e que têm uma polipose, dizemos, avançada, que são classificados com Spiegelman 3 ou 4, correspondeu a 20%, 20,9%. Estes pacientes, penso que temos que fazer enteroscopia para saber a extensão que atinge o intestino delgado. E estes pacientes tiveram uma alta prevalência de adenomas ileonales. Então, é muito importante em Spiegelman 3 e 4 fazer enteroscopia. Alguns casos, este é um relato de caso que foi submetido a uma dissecção endoscópica da submucosa ileonal em Japão.
E este é um caso muito interessante meu que tem várias lesões, então muitas vezes pensamos que o jejum está cometido com pequenas lesões, mas neste caso fomos adentrando com o enteroscópico e vimos que tinha grandes lesões em terceira porção duodenal, quarta porção, e ayuno proximal e ayuno médio, que o que vamos fazer com esse doente? Vamos submeter a uma gastrododenopancreatectomia? Como hacemos? Como iremos alcançar todo o intestino delgado em nossa ressecção? É um caso muito difícil. Outras lesões benignas são pacientes que tenham síndrome de Poit-Jeghers. Estes pólipos são amartomatosos, são menos comuns em cólon, estômago e recto, muito frequentes no intestino delgado. Estes pólipos, eles têm estas bandas ramificadas de músculo coberto com a mucosa glandular, então são pacientes que têm uma possibilidade de sangrado muito grande. E a enteroscopia está, então, direcionada para aqueles pacientes que têm uma obstrução intestinal, por uma obstrução, então 50% dos pacientes podem apresentar com obstrução intestinal, e em pacientes que têm sangrado gastrointestinal escuro. Então, devemos ressecar estas lesões, para evitar que ocorra a intussuscepção. O seguimento tem que começar a uma idade temprana, 8 a 10 anos de idade, com métodos não invasivos, com métodos radiológicos como enterorressonância, videocápsula endoscópica, e a enteroscopia, então, fica reservado para terapêutica. O tratamento endoscópico temos que pensar que diminui o risco de intestino curto, porque o paciente vai sendo submetido a múltiplas enterectomias, então a solução é a ressecção por enteroscopia. Tem que ter cuidado, muitas vezes injetamos solução salina em pedículo, podemos também fazer ressecção underwater, e mais frequentemente o Dr. Yamamoto recomenda também uma polipectomia por isquemia com colocação de clip. O tratamento endoscópico tem que ser muito bem preparado, então temos que usar o cirurgiano quando temos um pólipo muito grande, como é este caso, que temos que estudar muito toda a base de pedículo, também toda a nodularidade de pedículo. E neste caso encontramos um pedículo, e para nossa surpresa, então, estava em curso ao vivo em um hospital em Rio de Janeiro, e conseguimos identificar claramente o pedículo, injetamos solução salina, com adrenalina. Eu gosto muito de injetar adrenalina nestes casos, e depois passamos uma alça para ressecar a lesão. E foi um procedimento que temos que ter paciência, temos que ter calma, ser com cuidado. A pessoa que está te ajudando com o overtube também tem que manter firme o sobretubo para que não se desloque, não se perda a lesão. E usamos uma alça muito grande, algumas vezes é difícil usar o endoloop. Gosto de usar o endoloop ao final do procedimento para pegar o pedículo. Acá, hacemos com cautério. O vídeo está um pouquinho largo. Mas pegamos bem o pedículo, temos que ter certeza de que não estamos pegando a parte da parede intestinal. Por isso também injetamos bastante solução salina, para distinguir a parede de pedículo de pólipo. Muitas vezes observamos algum sangrado, mas o sangrado é da cabeça do pólipo. Como vocês vão ver, sangra um pouquinho, mas temos que ter calma, temos que observar se tem alguma lesão residual, e realmente ficou uma parte pequena, depois que vamos ressecar também.
Estes pacientes devem permanecer internados no hospital no dia de procedimento para controlar se tem alguma chance de sangrar. Depois colocamos um clip e posteriormente colocamos o endoloop para ter maior segurança. Este é um outro caso que vou passar adiante o vídeo, mas era um paciente que fiz agora, nesta semana, um paciente com um pólipo muito grande, mas estava com o enteroscópio via anal. E a lesão muito grande, estava a 200 centímetros da válvula ileocecal, com grandes vasos ao redor. Achei melhor tatuar e discutir em reunião multidisciplinar com o cirurgião, porque não estava numa posição muito fácil. Penso que este caso agora iremos ressecar com auxílio do cirurgião via laparoscópica. O cirurgião pode fazer uma enterectomia ou podemos utilizar uma enteroscopia assistida por laparoscopia, em que o cirurgião nos ajuda a chegar lá para que não se necessite abrir a alça intestinal. Temos que pensar que, apesar de ser amartomas, pode ter um risco de desenvolver um adenocarcinoma. E esse é um caso que encontramos uma lesão muito grande na quarta porção duodenal em um paciente com Pott's-Jeghers. Os angiomas são outras lesões benignas. Temos linfangiomas, que são lesões de los vasos sanguíneos, e hemangiomas de vasos linfáticos, linfangiomas e hemangiomas de los vasos sanguíneos. Tumores malignos correspondem a 4 tipos histológicos mais frequentes: neuroendócrinos, adenocarcinomas, linfomas, gistes. Estas imagens são de pacientes com tumores neuroendócrinos. A primeira imagem de cima é um paciente que tinha um espessamento no exame de imagem e conseguimos, com biópsia sobre biópsia, fazer um diagnóstico de um neuroendócrino de quarta porção duodenal. Este outro de baixo, um somatostatinoma, e outro um neuroendócrino chiquito de íleum. Este é um caso de um neuroendócrino, então, enquanto fazemos um diagnóstico, temos que usar a pinça, ver certo se esse paciente é uma lesão de aspecto subepitelial, é uma lesão muito endurecida neste caso, tatuamos a lesão e enviamos para o cirurgião. Aqui, 2 casos diferentes. Pensem, esta data é de fevereiro de 2024 e este de março de 2024, 2 casos muito semelhantes, muito parecidos, em que hice na enteroscopia via anal e encontramos o endócrino de íleo médio. Lembrar que os tumores neuroendócrinos de ieiuno e íleo não podemos ressecar por enteroscopia, são pacientes que devemos encaminhar para tratamento cirúrgico. Este é um caso que tem múltiplas lesões neuroendócrinas. Fazemos aqui neste caso estou com a enteroscopia via anal. Adenocarcinoma, então, como disse, é a segunda neoplasia mais frequente. Esse é um adenocarcinoma de ieiuno. Vejam que é uma lesão vegetante, infiltrativa, praticamente obstrutiva de ieiuno. Linfomas, terceira neoplasia. Temos que pensar que pacientes que têm enfermidade celíaca podem desenrolar linfoma do tipo T. E também temos linfoma B. Este é um caso que tem um linfoma T na enfermidade celíaca com uma lesão muito grande ulcerosa. Este é um tumor muito raro, muito pequeno, são primeiros casos de micasuística. Foi feito em 2006 uma pequena área de depressão e que a biópsia demonstrou ser um linfoma de ieiuno. Então, quando fazem enteroscopia, tem que fazer um exame com paciência, com calma, para fazer este diagnóstico. Este caso tem 2 lesões que fizemos o diagnóstico.
Outros tipos de linfoma, temos a enfermidade imunoproliferativa do intestino delgado, linfoma de células del manto, de Burkitt, folicular, associados à imunodeficiência. Tivemos um caso de enfermidade imunoproliferativa. As biópsias são fundamentais porque parece que a colonização pode ser microbiana e parasitária do intestino delgado, então esses pacientes respondem bem a antibióticos. Este é um caso muito triste, que tem uma enfermidade linfoproliferativa, traz um transplante, foi submetido a um transplante de rinão 5 anos antes, e desenvolveu um tumor pós-transplante. Tumores de origem mesenquimal, ou estromal, temos os miosarcomas, leiomiosarcomas, e os pacientes com GIST. Quando tiverem frente de uma lesão com GIST, hace com muito cuidado as biópsias, ou até não hacen biópsias, porque a chance de sangrado é muito grande, tem um alto risco de sangrado. E tem que pensar que também as taxas de positividade são muito baixas, por ao redor de 50%. Tumores metastáticos, como metástases de tumores de pulmão, metástases de melanoma e outros. E a enteroscopia, como disse, fica muito reservada para terapêutica, né? Cápsula para ser diagnóstico, enteroscopia mais para terapêutica. Então, tem casos descritos para usar um endoloop, por exemplo, em paciente que tem um lipoma ileal, e paciente que ressecamos de tumor neuroendócrino ileal, disse anteriormente que não é para ressecar endoscopicamente, mas este era um paciente muito idoso, que tinha muitas comorbidades, por isso ressecamos a pequena lesão. E também em pacientes com pequenos linfangiomas podemos ressecar ou colocar clips. O tratamento paliativo é também uma alternativa, então utilizamos próteses metálicas autoexpansíveis. O sistema de liberação facilita muito porque podemos adentrar dentro do tubo, ao invés de adentrar pelo canal do endoscópico. Então, diante de uma lesão obstrutiva de ion ou de íleon, podemos utilizar as próteses autoexpansíveis. Aqui vou passar adiante, porque há muito tempo, suspeita de tumor intestinal. Temos que pensar se o paciente tem ou não sintomas obstrutivos. Se o paciente não tem sintomas obstrutivos, encaminhamos este paciente para a cápsula endoscópica. Se o paciente tem sintomas obstrutivos, podemos fazer, então, um exame de imagem e ver, se for positivo, podemos encaminhar para enteroscopia para fazer a biópsia. Então, em conclusões, os síndromes de polipose são raros e seu diagnóstico preciso é essencial para um melhor enfoque. O cribado e a vigilância intensiva do intestino delgado têm um grande impacto na supervivência e qualidade de vida. E os tumores de delgado são raros e seu diagnóstico requer uma combinação de técnicas, cápsula, enteroscopia, provas de imagem, para um melhor manejo e prognóstico. Muitas graças por sua atenção. Muchas gracias, doctora Adriana, por su excelente presentación.